Vamos chegando, que hoje o tema é passagem aérea. Aliás, é uma das estratégias que eu mais amo na parte de emissão de passagem aérea. Ela é uma estratégia top e fácil da gente conseguir executar, tá? E eu vou contar para vocês aqui o passo a passo de como é que a gente vai fazer para chegar lá na Europa de classe executiva a preço de econômica. Mas, claro que, tá, gente? A estratégia como um todo, no final da live eu vou explicar para vocês, ela não funciona só para classe executiva, tá? Então você pode viajar de classe econômica também, aí a preço de banana, já que a executiva é preço de econômica, a econômica é preço de banana, tá? E ela serve para outras rotas também, tá bom? A mesma estratégia, tá? E aí eu vou usar o exemplo aqui para explicar para vocês, vou usar o exemplo da minha emissão, né, que acaba sendo mais fácil eu contar experiências aqui, né, e ensinar através das experiências que eu mesma vou fazendo. Quando a gente faz, a gente vê os paranauê certinho, onde erra, né, os pontos de atenção. Então, com a live de hoje, eu quero trazer de forma mais robusta para vocês, né, assim, de forma que eu consiga explicar melhor, porque às vezes no feed, o Reels é 1 minuto e meio, é muito pouco, né, para a gente conseguir passar um raciocínio completo. Então, hoje eu trouxe esse tema. Então, eu vou mostrar a estratégia para vocês, como é que a gente faz para fazer a nossa emissão de executiva para a Europa a preço de econômica, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Com quem eu não falei, boa noite, vamos ficando à vontade aí. Quem quiser fazer perguntinha durante a live é só mandar, ok? Para quem está chegando recentemente aí no perfil, muita gente chega todos os dias. Muito prazer, eu sou a Gil, tá? Eu sou especialista em viagens com milhas aéreas e sou também criadora do MVD, que é um treinamento online, que é um método das viagens descomplicadas. Dentro de toda a minha experiência aí, quase 20 anos, eu fui viajando, entendendo sobre milhas e planejamento de viagem e estruturei uma metodologia, um passo a passo para a gente executar as nossas viagens de forma que a gente faz, né, um acúmulo, um super acúmulo de milhas, gera recursos para a gente viajar, né, e consegue aí economizar até 90% para a gente viajar cada vez mais e entrar no que eu chamo de looping das viagens infinitas, tá? O método não está no momento com turma aberta, então quem quiser entra no link da bio aqui e aguarda um momento para quando vier uma nova abertura de turma, vai ser avisado, tá bem? Então vamos lá, viagem para a Europa, bora de conteúdo já direto, pé na porta, tá bem? Hoje, gente, esse tema aqui, tá? Ele é sobre emissão de passagem, tá? Especificamente, uma estratégia maravilhosa de emissão de passagem. E ele é também um pouquinho, né? Eu vou abordar um pouquinho, entrar um pouquinho nesse assunto com vocês. Ele é sobre mapa de rotas, né? Eu falo que, assim, existem dois pilares assim, importantíssimos que tem lá dentro do meu método, que vai fazer você viajar com muita economia, vai fazer você viver no looping das viagens infinitas. Então, tem dois pilares que eles precisam ser muito bem estruturados e pensados, que são, tá? Gerar recursos para as suas viagens, saber produzir bem suas milhas, tá? Então, é a parte de acúmulo, superacúmulo, clubes de fidelidade, tá aqui, é um pilar. O outro pilar vai ser o pilar do mapa de rotas. Quando você aprender a traçar seu mapa de rotas para você fazer a sua emissão, aquela emissão de passagem que é perfeita para você, tá? Porque tem muitos caminhos da gente emitir uma passagem economizando muito, muitos caminhos. E a gente tem que entender o que é viável para a gente, o que é mais fácil para a gente, tá? Essa estratégia de hoje, eu considero ela bem fácil para praticamente todas as pessoas, tá? Ela não é uma estratégia difícil. Claro que dentro do mundo das milhas, para a gente emitir passagem, tem as mais complexas e as mais simples, tá? Essa aqui é a estratégia que eu acho que é bem fácil e muito oportuna. Bom, então esses dois pilares são dois pilares que vão fazer você conseguir viajar muito mais e economizar demais, porque à medida que você gera bem, direito e certinho seus recursos para viajar e depois começa emitindo a tua passagem para a tua família inteira, para uma viagem internacional, já economizando às vezes até 90%, o custo daquela viagem só com a passagem aérea, ele já caiu muito, tá bem? Muito mesmo, tá? E aí, esse é o grande objetivo, né? Se a gente consegue baratear
o custo da passagem aérea, a gente já barateou pra caramba o custo total da viagem. Às vezes, gente, o custo de uma passagem aérea para a família viajar, ele equivale a mais de 60% do orçamento total de uma viagem. Então, a gente tem, né, dentro da turma, eu tenho estratégia para você economizar em todas as etapas da viagem. Não é só na passagem. É na hospedagem, é na alimentação, no ingresso, é no aluguel de um carro, no transporte, locomoção, no câmbio. Então, assim, você tem estratégia para você sair economizando em tudo, em cada pedacinho da viagem que você vai fazer. Mas a economia na passagem é o que vai te dar, né, um grande ganho num somatório total de orçamento da viagem, tá? Porque as passagens não param de aumentar, o combustível, o dólar, o euro. Então, tudo, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, as passagens, para quem não tem estratégia e não sabe, são caras, tá bem? Então, a live hoje é sobre isso. Não vai ser sobre, hoje, acumular milhas, tá, gente? Hoje eu não vou falar do acúmulo das milhas, eu vou falar exclusivamente dessa estratégia da emissão de passagem, porque não dá tempo de abordar todos os assuntos juntos e ao mesmo tempo, tá? Então, oportunidade aqui para vocês aprenderem, né, a emitir uma passagem aérea usando uma tabela fixa, tá? Vou explicar para quem é iniciante ainda, né, nesse processo, o que é uma tabela fixa, tá? E vou explicar que você pode comprar, através dessa tabela fixa, uma passagem na classe executiva, pagando o preço de classe econômica. Vamos lá, para quem não entende muito bem de passagem aérea, tá, gente? As passagens aéreas, elas são precificadas, né, de várias formas. Então, a gente tem um avião inteiro. Você pode pensar ali que cada pessoa pagou um preço de passagem, tá? Praticamente isso. E aí a gente tem na precificação das passagens duas tabelas, que a gente chama, né? A tabela dinâmica é aquela tabela que ela vai variando ao longo até mesmo de um dia. Então, por exemplo, passagens aéreas da Gol, né? Que a gente vai emitir com milhas da Smiles. Aquela precificação ali é dinâmica. Se vocês repararem, você entra de manhã, tá um preço, às vezes você entra à noite, na mesma passagem aérea ela já mudou de preço. Isso é uma precificação dinâmica. Ela vai variar conforme a temporada, se alta ou se baixa, a procura, se está tendo muita procura ou não, tá? Então, vai acabando os voos, vai encarecendo, tá acabando os assentos, vai encarecendo o voo, tá? Então, isso é a lei, né, aquela clássica da oferta e da procura. Então, o preço dinâmico ele vai variar. A tabela fixa é uma precificação de passagem aérea que não muda, tá? Não tem variação. Existe uma tabela, já você pode olhar hoje para o ano inteiro e esse preço não vai mudar. Ou seja, quando a gente olha aquele valor daquela passagem em milhas, é aquele valor que a gente vai pagar, tá bem? Basta o quê? Que a gente encontre a disponibilidade daquele voo, naquele voo que a gente quer, naquela companhia aérea que a gente quer, tá bem? Então, isso é uma tabela fixa, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje qual é a companhia que a gente consegue emitir como numa tabela fixa para a gente ir para a Europa, tá? E aí, essa tabela fixa dá essa oportunidade para a gente emitir passagens aéreas muito mais baratas, tá? Até para viajar em alta temporada, recebo muita gente, né, que entra no treinamento e fala, olha, eu sou professora, eu só tiro férias ali nas férias escolares, olha, eu tenho criança em idade escolar que não pode faltar à escola, só tiro férias em alta temporada. Então, a tabela fixa, ela é um excelente recurso para a gente viajar em alta temporada, né, mais barato, tá bom? Para a gente fugir da alta dos preços, porque os preços dinâmicos durante a alta temporada vão estar altos, porque a procura é grande, tá bom? E aí, eu mesma, tá? Como eu falei aqui no início da live para quem não tava, eu mesma emiti essa passagem aérea para voar de executiva, tá? Rio de Janeiro, Madrid, e eu paguei nem R$ 2.000 numa passagem aérea que custa no mínimo 15 mil. 15 mil reais, essa passagem de executivo, ela custa na baixa temporada. E eu vou viajar na alta temporada, tá? Então, assim, eu não paguei nem R$ 2.000 para fazer uma emissão de uma passagem que custa a partir de 15 mil reais. Então, é isso daqui que qualquer pessoa pode fazer, tá? E aí, se quiser emitir da econômica, sai muito mais barato ainda, tá? Detalhe dessa emissão, que é
super importante, tá? Principalmente para alta temporada. O que acontece? Essa emissão de passagem aqui, ela é top, ultra, master, blaster, aquela passagem sensacional. Muita gente já sabe fazer isso, tá, gente? Hoje em dia a internet está aí, tá? Muita gente já tem esse conhecimento. E passagens aéreas, tá? Em tabela fixa, com tarifas award, aquelas emissões de passagem aérea realmente baratas, vou falar para vocês, não é o avião inteiro que fica disponível, tá? E aí o que acontece? Existem os programas, né, de milhas, as parcerias entre os programas, e aí poucos assentos no avião são disponibilizados a essas tarifas, que é as tarifas que a gente está procurando, que a gente quer encontrar. Então, primeiro ponto de atenção, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente vai querer emitir a passagem aérea usando a tabela fixa que eu vou explicar aqui para vocês? Tenha antecedência. Sabe aquele bom e barato acaba rápido? É isso, tá? Então tenha antecedência na hora de fazer esse tipo de estratégia, porque vai chegar próximo e dificilmente você vai encontrar disponibilidade. Vai achar até que a estratégia é furada, mas não é. Ela funciona, tá? E principalmente se você quiser fazer essa emissão para alta temporada. Aí é que a disponibilidade acaba rapidinho, tá? Por isso, porque nem todos os assentos, não tem muitos assentos para você fazer a emissão. Então tenha antecedência, primeira coisa. Segunda coisa, tem um pouquinho de flexibilidade de data. Se você conseguir um dia, né? Um dia para cá, um dia para lá, já é alguma coisa. Quanto mais você engessa a sua viagem, a tua data, a tua origem, teu destino, fica mais difícil de você conseguir baratear, tá bom? Então, tenha essas duas coisas em mente, antecedência e flexibilidade da data, pelo menos um pouquinho, tá? Então, por exemplo, os voos, eles começam a ser disponibilizados com 11 meses de antecedência. Fala, Gil, qual é a antecedência ideal? Cara, quando abrir, já olha se tem disponível, já olha se tem para a data que você quer, tá? Com 11 meses você já começa a monitorar. Eu fiz essa emissão já tem uns 2 meses e eu emiti para junho do ano que vem, tá? Então, para vocês verem que tem que ter antecedência. A mesma estratégia, a mesma. Uma aluna minha estava procurando para janeiro agora, já não tinha nem na classe econômica, tá? Que dirá na executiva. Então tem que ter antecedência, tá, gente? Essa emissão é boa demais e precisa, senão não vai achar disponibilidade. Não é que não exista, não dê para aplicar a estratégia que não tem disponibilidade naquela tarifa, tá bom? Você vai achar mais caro. E aí, isso daqui também, tá, gente? Não é, tá? Pagar a passagem aérea barata, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Não é para quem busca em Google Voos, Skyscanner, isso é coisa de bebezinho, tá? Não é. Não é assim que a gente vai conseguir emitir realmente, né, as passagens mais baratas, encontrar realmente as melhores tarifas. Cada emissão é muito particular. Passagem aérea, a gente tem vários caminhos. Então, tem muitos caminhos que são muito bons, mas tem uma treta do caramba. Tu dá 3 pulos para cá, 2 cambalhotas. E aí tem gente que se adequa àquilo ali, né? Beleza. Eu vou na dificuldade. Tem gente que já não gosta. Tem gente que gosta de uma estratégia mais simples. Tem gente que é preguiçosa, que não quer fazer estratégia nenhuma. Então, o que eu sempre falo, perfil, entenda o seu perfil. E tá tudo bem para qualquer perfil, sabe? Entenda aquilo que vai funcionar para você, para realmente funcionar. Então, essa live, essa estratégia aqui, não é para aquelas pessoas que buscam passagem aérea em Google Voos, tá? E que vai lá, procura o voo mais barato no Google Voos e vai lá e emite passagem aérea no dinheiro. Isso é pagar caro, tá? Isso não é pagar barato em passagem. Por mais que você filtre o melhor dia, na melhor companhia aérea, aquela que tá mais barata, você está pagando mais caro. É uma grande ilusão achar que o Google Voos vai te dar passagem mais barata. Tá? Aqui, o jogo é outro. O jogo das milhas, ele é totalmente diferente, tá? E aí, isso daqui também não é para quem vai comprar passagem aérea no dinheiro, tá? Não é para quem compra passagem na agência. Se você gosta, vai lá, continua comprando na agência. Ah, Gil, eu vou pagar mais caro mesmo, porque eu não tenho tempo, né? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo de ficar procurando passagem. Aí tudo bem. Você trabalha, você ganha seu salário, né? Você trabalha ali 8, 12, 10 horas por dia, e aí você vai gastar mais horas trabalhando
para você bancar aquela passagem aérea muito mais cara. Então você escolhe, né? Se você quer parar um tempinho para você adquirir um conhecimento que vai baratear muito mais para você a sua passagem aérea, e aí você precisa naturalmente de menos do teu salário, né? Menos horas trabalhadas no seu emprego, aí na sua função, e aí você faça essa troca se for razoável e inteligente para você, tá? E também, gente, isso aqui não é para quem é ansioso, tá? Porque o ansioso, ele paga mais caro. Então, não adianta ter ansiedade. O mundo das milhas, ele acontece, ele é muito dinâmico, muitas coisas acontecem, vão se atualizando, tá? Então, tem que ter paciência para poder entender como é que a estratégia funciona para você aplicar e não fazer errado, ok? E aí, essa precificação, né, da tabela fixa e dinâmica, né, já expliquei como é que funciona a dinâmica. Então, como é que a gente vai fazer, tá, para chegar na Europa com uma tabela fixa? Para voar de executiva e pelo preço de econômica. Como é que a gente faz isso, tá? Qual é a melhor forma da gente fazer isso? É utilizando um programa gringo, tá? Não vai ser usando Smiles, não vai ser usando Tudo Azul e não vai ser usando Latam Pass, que são os nossos programas nacionais, tá? Vai ser utilizando um programa chamado Iberia Plus, tá? Que é um programa de milhas da companhia aérea Iberia. Bom, por que, né, que esse programa funciona? Por que esse programa é fácil, né? Porque ele tem duas coisinhas muito interessantes nele, tá? Primeira coisa é que a tarifação, tá, nesse programa, ele segue a tabela fixa. Então, como eu falei, é a oportunidade que a gente tem de emitir nossas passagens bem mais baratas, tá? E com um preço que não varia, que não muda conforme o mercado. E ele, tá? Essa companhia aérea especificamente, ela tem o seu hub em Madrid. O que é hub, tá? Hub, gente, é o ponto de conectividade da companhia aérea. Então, toda companhia aérea tem seu hub, ou seus hubs, tá? E aí, o que acontece? Quando você vai ver, de repente, você vai pegar um voo da Ibéria que sai daqui, sei lá, para qualquer outro lugar da Europa, vai para Frankfurt, na Alemanha, tá? Esse voo, automaticamente, ele vai parar em Madrid e fazer uma conexão. Isso é um hub. Então, passem a observar, na hora que vocês forem buscar passagens internacionais, quais são os hubs de cada companhia aérea. Então, naturalmente, o hub é onde ela vai ser obrigada a parar e fazer uma conexão, tá? Isso é um ponto de conectividade que você tem. Então, é muito simples através da Ibéria, e a gente tem essas duas rotas, né, aqui que são maravilhosas, que uma é saindo de Guarulhos e a outra saindo do Galeão, direto para Madrid. Então, se eu pegar esse voo da Ibéria, eu caio direto onde? Na Europa. E qual é o mais importante para a gente, né, entender e baratear a nossa viagem? Se a gente vai chegar num outro continente, a gente precisa saber qual é a melhor rota que vai levar a gente para sair do Brasil até aquele continente. Chegou lá na Europa, cara, tu pega um trem, tu pega uma outra companhia aérea, um trechinho curto de avião, vai ser muito mais barato do que você tentar fazer a sua emissão de passagem daqui até o seu destino final. E na Europa, principalmente, a gente não tem um único destino final normalmente, né? A gente acaba fazendo mesmo vários países, tá? Mas gravem isso na mente de vocês. Quer entrar na Europa? Use a Ibéria e entre por Madrid. De Madrid, siga para onde você quiser, tá? E use essa tabela fixa no programa da Iberia Plus, tá? O programa da Iberia Plus, ele tem as suas milhas, né, que é o seu programa de recompensa, e o nome dessas milhas se chama Avios, tá? Então, assim como a gente tem Smiles, milhas da Smiles, assim como a gente tem milhas da Latam Pass, e assim como a gente tem milhas do Tudo Azul, nós temos milhas Avios, que são as milhas do Iberia Plus. Então, o que a gente precisa para emitir essa passagem na tabela fixa? Ter milhas Avios. Simples assim, tá? E aí, lá na tabela fixa da Ibéria, os voos, tá? Essa tabela, ela não muda, tá? Não muda porque ela é fixa. Porém, ela segue duas regras, tá? De certa forma, é uma mudança, tá? A regra de temporada,
Ou seja, ela tem uma tabela que é para baixa temporada e ela tem uma outra tabela que ela é para alta temporada, tá? Então, uma tabela fixa de baixa e uma tabela fixa de alta temporada. E dentro dessa tabela, a gente segue classes de distância, tá? Então, ela começa ali, ela mede as distâncias em milhas náuticas e vai classificando o preço da sua passagem aérea. Então, a primeira faixa ali de precificação começa com 4.500 ávios. Ou seja, com 4.500 milhas, você já faz uma emissão de passagem aérea para vários trechos que você quiser, tá? E aí ela vai aumentando, tá? A sua quantidade de milhas nessa tabela fixa, conforme você vai aumentando a distância, tá bom? Daqui para Madrid tem aproximadamente 5.000 milhas de distância, tá? E aí, como é que você sabe que daqui para Madrid tem 5.000 milhas de distância? A gente tem um softwarezinho, um site chamado GCMap, que ele mede a distância para você de qualquer lugar do mundo. Você só precisa descobrir, né, qual é a distância. Como eu estou falando que a rota vantajosa para emissão de tabela fixa já é Madrid, então se for de São Paulo ou se for do Rio, a faixa é a que eu vou falar para vocês, tá? Então, para baixa temporada, você precisa de 21.250 milhas na baixa temporada. E na alta temporada, você precisa de 25.000 milhas para fazer essa emissão para a Europa, na classe econômica, tá? E aí, para a classe executiva, tá? Na baixa temporada são necessárias 42.500 milhas. E na alta temporada, 62.500 milhas, tá? Então, isso não muda. Se você for daqui para Madrid, na baixa é esse valor, na alta é esse valor, tá? Não muda essa quantidade de milhas. Então, você pode se organizar para ter essa quantidade de milhas hábeis lá dentro do programa Iberia Plus e fazer a sua emissão, tá? E aí, como é que a gente gera esses hábitos, tá? De 3 formas, uma é ruim, vou mencionar, dizer para vocês que não vale a pena, que é através do programa Livelo, tá? Porque a paridade para transferência é péssima, mas a gente gera muito bem milhas hábeis através do programa Esfera ou através de hospedagens em Airbnb, tá? Então, é fácil de você gerar milhas dentro desse programa. Ele só é um programa gringo e muita gente acaba não usando, né? Fica aqui no Latam Pass, do Azul e Smiles, acaba não usando, mas não é difícil, é bem simples de fazer, tá? Então, gerou, você não precisa de muitas milhas ali para você emitir, a tabela é fixa, o preço é fixo e não vai mudar, tá? Basta que você tenha os pontos de atenção que eu falei no início da live para você encontrar a disponibilidade. E essa rota, ela tem bastante disponibilidade, tá, gente? De datas, tá bom? Não tem muitas disponibilidades de assentos no mesmo voo, mas tem várias datas, então você pode ir varrendo ali o quadro de datas e encontrando dia após dia, né? Todos os dias aí da semana tem disponibilidade na econômica, tem disponibilidade na executiva, tá? Como é que você busca isso? Entra no site da Iberia, tá? Entra no site da Iberia e você vai ter que, primeira coisa, primeiro passo, criar um cadastro gratuito lá. Porque você só busca passagem aérea no programa da Iberia logado, tá? Você precisa fazer um login, entrar no seu login para você buscar disponibilidade de passagem. Então, o primeiro passo é você se cadastrar gratuitamente lá no programa da Iberia, certo? E aí, agora vamos falar de preço para vocês entenderem, né? Porque as milhas, elas têm valores diferentes, tá? E aí, quando eu falo 21.000 milhas, 42.000 milhas, o que isso significa em reais? Vou explicar para vocês que vocês consigam entender, né, o preço dessa passagem, né? E quando eu falo viajar de executiva a preço de econômica, o que é isso, né? Quanto que vale? A gente tem que sempre entender quando a gente tem milhas, tá? Independente se a gente gera elas organicamente, ou seja, sem custo, ou se a gente gera elas com custo, a gente tem que sempre saber controlar o nosso custo médio, tá? Do nosso milheiro, que são 1.000 milhas. E sabendo esse custo, a gente sabe exatamente quanto que a gente está pagando por uma passagem, tá?
E aí eu vou contar para vocês que na pior hipótese, tá? Porque você pode fazer essa emissão aqui sem ter acumulado nenhuma milha. Fala, Gil, eu quero hoje, não tenho uma milha aqui sequer nesse programa, vou me cadastrar, eu não quero juntar milhas, tá? Eu quero... qual é o passo? O que eu posso fazer? Eu consigo? Consegue, tá bom? Então, você não precisa ficar meses acumulando milhas para você ter milhas, tá? O que você pode fazer é comprar essas milhas. E o milheiro, tá, desses Avios, ele custa R$70. Então, você consegue, com muita facilidade, várias vezes no ano, comprar, adquirir esses milheiros a R$70. Então, vamos ao preço da passagem, né? Uma passagem na econômica, daqui para Madrid, a R$70 o milheiro, fica por R$1.487,50, tá? E uma passagem na classe executiva fica R$2.975, tá? Isso é a pior emissão que você pode fazer. É o preço mais caro que você pode pagar, tá? Porque se você juntar milhas da forma como eu falei, lá no programa da Ibéria, você vai simplesmente diminuir esse valor que você vai gastar, tá? Eu emiti a executiva muito mais barata, porque eu junto milhas organicamente, de várias formas, tá bom? Então, é isso. Essa é a grande oportunidade de você fazer viagens na executiva a preço de econômica, tá? Então, ficamos entendidos, deu para entender um processo, as etapas, e agora eu quero falar uma outra coisa, dar 2 insights para a gente finalizar a live. Esse conhecimento, gente, tá? Ele não serve apenas para você viajar para a Europa. Ele serve para você viajar para o mundo todo. Então, eu vou deixar uma coisa assim, para bugar a cabeça de vocês agora e vocês refletirem e pensarem. Lembra que no início da live eu falei que um dos pilares, tá, que estruturam uma metodologia, que eu falei, eu tenho uma metodologia, criei, né? Existe um passo a passo, uma técnica, um método. Um dos pilares é o seu mapa de rotas. O que é um mapa de rotas? Você precisa entender qual é a melhor forma de chegar naquele destino. E não assim, ó, quero viajar para tal destino, tá? Quebre suas rotas, quebre suas passagens aéreas, porque elas vão sair muito mais baratas. Você vai encaixar outros lugares que você vai ter oportunidade de conhecer pelo mesmo preço, até mais barato do que você pagaria, tá? Então, por exemplo, se você quer ir para a Alemanha, às vezes, né, claro que a gente tem que simular, traçar o nosso mapa de rotas, vai sair mais barato você ir para Madrid, conhece a Espanha, passa de repente por Paris, conhece a França também, depois vai para o seu destino final, que é a Alemanha. Então, assim, aí vai para a Suíça também, aí volta. Então, isso, emissão de passagem aérea, é uma delícia. Você traçar rotas, fazer seu roteiro, você ter liberdade para você fazer seu roteiro, pagar muito mais barato e fazer algo que vai te agradar, que vai ter a ver com o seu perfil, tá? Então, quando eu falo que essa estratégia aqui, ela é coringa para o mundo inteiro, ela é por quê? Porque Madrid, ele é um ponto de conectividade, ele é um hub, tá? Significa que daquele aeroporto ali, eu tenho, ó, o mundo inteiro, rotas para o mundo todo. Então, às vezes eu quero ir para a Ásia, tá? Beleza, eu quero ir para a Tailândia. Vou para Madrid. Nessa estratégia, é importante eu sair do Brasil. O que é caro, gente? Sair do Brasil, tá? Depois, você tá ali da Europa para a Ásia, você vai se deslocar muito mais barato, com outras tabelas fixas, segue uma outra estratégia, tá? Então, isso daqui, essa live aqui hoje é ouro para você entender que esse tipo de emissão de passagem aérea, ela é coringa, tá? E ela vai te ajudar a baratear para sempre suas viagens internacionais, tá? E aí, uma outra coisa, um outro insight que eu quero deixar para vocês aqui. Você pode, tá, fazer voos dentro do Brasil usando também tabela fixa, certo? A gente fecha agora com chave de ouro. Você pode voar na companhia aérea aqui, Latam, utilizando a mesma estratégia da tabela fixa. Quando isso vai ser vantajoso? Quando não estiver tendo promoção de Latam. Porque a Latam é uma companhia aérea que faz muita promoção para viagem nacional. Mas digamos que você não tem apego nenhuma. E é muito provável, né, muito possível, por exemplo, às vezes uma viagem de Rio para São Paulo, você entra na Latam, tá caríssimo. Tá um absurdo de caro.
Mas usando essa estratégia que eu contei para vocês, a tabela é fixa. Você consegue pagar o preço fixo. Então, para voos dentro do Brasil, essa mesma estratégia também funciona, tá? Ou seja, já dei insight para vocês aqui, ó, para emissão de passagem aérea para o mundo inteiro, tá? Então, essa é uma estratégia coringa, essa é uma estratégia excelente, tá? Quem chegou no final da live, vou deixar gravado aqui no perfil, voltem e assistam, porque isso daqui é ouro, tá? Ouro em vídeo para vocês, ok? Para vocês baratearem aí, ó, em muito a passagem aérea de vocês. Não tem esse negócio de alta temporada, de que, ai meu Deus, não acho passagem aérea barata, é porque não soube procurar, não procurou no lugar certo, tá bom? Então, tudo explicado, tá? Link na bio, entrem lá para vocês aguardarem a próxima turma do MVD, tá? Quando abrir vagas lá da turma do treinamento, o treinamento lá é completo. Tem isso aqui, passo a passo, tela a tela, porque eu abro a tela, eu clico aqui, eu clico ali, eu busco passagem, eu faço real o exemplo para vocês, vou fazendo meus exemplos, gravo, mando para a turma, além dos alertas quando surge disponibilidade de passagens baratas. Então, se você quiser entrar num treinamento e avançar aí nas viagens como um todo de vocês, entra no link da bio e aguarda aí que eu aviso quando for abrir a próxima turma do MVD, tá bom? Volto na segunda-feira com a nossa live do Bora Viajar Mais, toda segunda e quarta às 19, de 19 a 19h30. Separa esse horáriozinho aqui para a gente se encontrar sempre nas lives, tá bom? Muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado da estratégia. Apliquem, quando aplicar, me marquem lá no perfil que eu vou adorar ver, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau.